Capítulo 793, O encontro de dois membros da realeza. 7. Fei não se atreveu a ser arrogante. Afinal, o mar era o território da tribo do mar, e essa raça registrada nos livros de história tinha muitos mestres. Eles ocuparam o mar por dezenas de milhões de anos, e era difícil dizer que tipo de triunfo poderoso eles tinham no fundo do oceano. Se ele não tomar cuidado, ele pode ser preso e morto. Portanto, o rei ficou muito sério e sua energia espiritual irradiou para fora como ondas. Depois que tudo ao seu redor foi detectado e ele não descobriu nada de estranho, ele desceu mais e aterrissou lentamente no fundo do mar. Era de fato o fundo do mar. Quando Fei deu uma boa olhada, a paisagem aqui era bastante chamativa. Não havia colinas gigantes e a brancura fria se estendia na escuridão ao longe. No entanto, quando Fei fez uma observação mais detalhada, ele percebeu que era uma floresta fossilizada subaquática densa. Árvores fossilizadas brancas estavam por toda parte, conectando-se uma com a outra desde que seus galhos haviam crescido entre si. Comparadas com as árvores comuns em terra, essas árvores fossilizadas não tinham folhas, e padrões místicos estavam nos galhos vazios. Cada uma dessas árvores fossilizadas tinha pelo menos 10 metros de altura e eles tinham muitos galhos. No entanto, como eles já estavam fossilizados, eles não estavam se movendo na água e pareciam cadáveres que estavam no fundo do mar por muitos anos. No momento, Fei estava em pé no galho fossilizado de uma árvore espessa. Quando chegou ao fundo do mar, sentiu que não estava mais tão escuro. Os corpos brancos e frios dessas árvores fossilizadas emitiam leves luzes brancas. As luzes não eram fortes, mas eram bastante significativas quando centenas de milhares de árvores fossilizadas se conectaram. Como a luz da lua, elas iluminavam o fundo do mar suavemente, fazendo com que parecesse deslumbrante. Como Fei estava agora a dezenas de milhares de metros de profundidade no oceano, a pressão da água era insana. Buckingham, que o seguira com os dentes cerrados, estava sentindo mais essa pressão da água, e grandes gotas de suor apareceram em sua testa. Quando ele liberou sua energia guerreira, uma esfera de energia vermelha apareceu ao seu redor e o protegeu. No entanto, ele estava cultivando energia guerreira elementar do fogo, e sua eficácia foi bastante reduzida nesse vasto oceano. Sua força estava quase chegando à lua cheia de nível inferior, mas ele era como um guerreiro da meia-lua de nível intermediário no mar. Se ele mergulhasse mais fundo por cerca de 5.000 metros, ele não seria capaz de durar. Iloniano, se você não quer morrer, volte. Se ocorrer uma briga depois, não terei energia para salvá-lo. Fei olhou para Buckingham e disse calmamente. Mesmo sendo bem intencionado, parecia cruel e perverso vindo da boca de Fei. Buckingham corou, e ele abriu a boca, querendo dizer alguma coisa. No entanto, sem lançar outro olhar para ele, Fei tomou uma decisão e avançou pisando nos galhos dessas árvores fossilizadas, aproximando-se rapidamente do feixe de energia cinza que estava disparando para o céu. Ele só podia se aproximar daquele deus cruel da tribo do mar que estava acordando, se aproximando desse feixe de energia cinza, e ele poderia fazer alguma coisa. Ei! 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 Rei de Chambord, eu sei o que você quer fazer, mas você não terá sucesso. Mesmo que o deus ainda não tenha despertado completamente, nós mortais não conseguiríamos lidar com isso. Buckingham seguiu Fei com força enquanto gritava. Você falhará em ir sozinho. Deveríamos encontrar mais mestres e nos unir. Talvez possamos atacar esse deus cruel juntos ou prolongar esse selo. Fei ignorou completamente Buckingham e nem desacelerou. Quanto mais próximos eles estavam daquele raio de energia cinza, mais cruel e maligna a sensação de energia se tornava. A única coisa boa era que a água se acalmava nessa região e não havia mais aquela poderosa força de rotação. Tudo estava calmo como uma noite de verão sem vento, e nenhum membro da tribo do mar podia ser visto. No entanto, Fei e Buckingham pareciam estar andando no inferno e viajando por um mar de sangue e cadáveres.
Se mestres comuns estivessem aqui, essa energia maligna e violenta que permeava a água os teria matado e sugado suas almas. Essa intensa pressão da água nem era necessária. Este louco Book Kingdom estava com raiva que Fei o ignorou completamente. No entanto, ele só podia seguir Fei e continuar avançando, enquanto rangia os dentes. Ele era um indivíduo arrogante e inteligente. Vendo como Fei reagiu, ele sabia que era impossível convencer esse jovem guerreiro a recuar. Na verdade, ele também sabia que sua sugestão não fazia nenhum sentido. Desde o aumento dessa energia maligna e demoníaca em tão pouco tempo, ele sabia que não havia tempo suficiente para os seres humanos. Antes que os mestres humanos pudessem se reunir, esse deus cruel da tribo do mar provavelmente já terminaria de acordar e ele seria capaz de sair do mar. Até então, o deus cruel da tribo do mar já teria recuperado sua força e ele devoraria muitas vidas, destruindo os poucos impérios ao redor do mar da fragrância. Se isso acontecesse, a terra que ficava a milhares de quilômetros da costa estaria cheia de cadáveres, e os humanos na área seriam extintos. Este deus da tribo do mar era uma entidade maligna e cruel. Nas lendas antigas, as batalhas entre deuses e demônios eram capazes de destruir o mundo e elas eram destrutivas. Esses deuses cruéis e demoníacos comiam todas as outras raças como alimento e podiam devorar dezenas de milhões de vidas em um dia. Ninguém poderia detê-los. No entanto, quando a Era Mítica chegou ao fim, os verdadeiros deuses e demônios não apareceram no continente por milhares de anos. Algumas pessoas fizeram suposições ousadas e disseram que os deuses e demônios se mataram, esgotando o poder de cada força. De fato, alguns dos padres da Santa Igreja não acreditavam nos deuses e na Terra Santa. Eles falavam dos deuses e agiam com devoção porque queriam fazer o que estavam fazendo parecer justo. Nesse momento, Book Kingdom ainda sentiu que parecia inacreditável. Existe um deus cruel da tribo do mar que está vivo no fundo deste mar. As pessoas não disseram que todos os deuses se foram. Uma entidade tão aterrorizante está prestes a aparecer no mundo, pensou Book Kingdom. Ele não sabia se os outros acreditariam se ele contasse o que aconteceu, mas ele não acreditaria se não visse isso com seus próprios olhos. Portanto, ele cerrou os dentes e seguiu o rei de Chambord. Nesse momento, ele tinha uma confiança inimaginável neste inimigo N1 do Império Leon. Ele nem percebeu isso conscientemente. Talvez esse louco possa fazer isso, pensou Book Kingdom enquanto cerrava mais os dentes. Ele era uma pessoa decisiva. Nesse momento, ele ficaria do lado que acreditava estar certo. Fei parou quando sentiu que estava realmente perto daquele raio de energia cinza. Diante dele havia um vale profundo e amplo. De fato, poderia ser descrito com mais precisão como um abismo. A energia negra estava subindo lentamente deste abismo, e parecia que chamas negras estavam queimando aqui. Como uma abertura para o inferno, era sufocante de se olhar. Fei sentiu que uma quantidade imensurável de perigo estava escondida aqui. Depois de ouvir os barulhos leves atrás dele, Fei franziu a testa, mas acabou pegando alguns itens de seu anel de armazenamento e jogando-os em Book Kingdom com chamas de energia dourada em volta deles. Book Kingdom ficou surpreso a princípio e estendeu a mão para pegá-lo subconscientemente. Quando olhou para baixo, percebeu que era um conjunto de armaduras mágicas com elementos densos de fogo ao redor, uma lança mágica elementar de fogo, uma espada vermelha e algumas garrafas de cristal com vários polegares de espessura. Parecia que eles continham poções de cura de alto nível. Book Kingdom ficou emocionado ao entender as intenções de Fei. Sem hesitar, colocou a armadura no corpo, colocou a espada no cinto, segurou a lança e guardou as poções no anel de armazenamento. Esses itens eram todos elementais do fogo e combinavam com sua energia guerreira elementar do fogo, ajudando a melhorar sua força. No momento em que estava se sentindo heróico e prestes a agradecer a Fei, ele olhou para cima e viu o rei de Chambord pulando no abismo. Book Kingdom murmurou uma queixa e seguiu o exemplo sem hesitar.